Boa noite a todos. Então, hoje o Fabiano que vai falar pra gente, né, sobre o Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade. E a gente gostaria, antes de começar a explanação dele, de fazer uma pequena oração, agradecer aos bondosos amigos espirituais, a oportunidade do trabalho, das leituras, a oportunidade de estarmos juntos, ainda que virtualmente, e que todos nós possamos, nesses singelos momentos de oitiva da narrativa, possamos abrir os nossos corações, nos unirmos mentalmente em vibrações de amor, fraternidade e muita paz. Gratidão a todos que estão aqui e uma ótima noite para todos nós. Boa noite a todos. Obrigado pela presença virtual de todos. Eu vou falar um pouco para vocês sobre a vida do Eurípides Barçanufo. Vou procurar assim, me ater aos fatos principais, porque foi uma vida muito rica, apesar dele ter vivido pouco. Ele desencarnou com 38 anos. Mas vou me ater só aos fatos bem principais. Então, Eurípides ele nasceu na cidade de Sacramento, Minas Gerais, no dia 1º de maio de 1880. 8 anos antes da libertação dos escravos. Quando ele nasceu, a cidade tinha 4.000 habitantes só. Ele foi o terceiro filho de 15 irmãos. Era um pessoal animado naquela época, né? Gostava de colaborar com a reencarnação dos espíritos. Eu fico sempre pensando assim, com o sobrenome dele, Barçanufo, eu vi o nome dos pais, não tinha esse sobrenome. O pai tinha um sobrenome, a mãe outro. Por que Barçanufo? Eu acabei descobrindo que o pai não colocou sobrenome em nenhum dos filhos. Então era o nome dele mesmo, que era Eurípides Barçanufo. Acho que hoje em dia nem permitiriam fazer isso nos cartórios. Então, o pai dele chamava Hermógenes, mas tinha o apelido de Mujico. E a mãe, a Jerônima, era mais conhecida como Meca. Era uma gente bem simples, os pais católicos, e Eurípides chegou a ser coroinha na igreja. O pai dele tinha um armarinho, que é uma loja de tecido e aviamentos, chamada Casa Mojico. Com o tempo ele chegou a ter 2 armarinhos, um em Sacramento e outro em Conquista, que é uma cidade próxima. Com 6 anos de idade, Eurípides já ajudava o pai, ele mal alcançava o balcão da loja, e ele fazia outros serviços também, carregava malas dos viajantes aos hotéis, cuidava também dos cavalos das pessoas que iam à cidade. Mais tarde ele tornou-se guarda-livros, contador do pai. Ele ia sempre, desde criança, visitando os pobres, uma parte do salário dele ele usava para ajudar os menos favorecidos. Então ele foi sempre preocupado com a pobreza. Por isso que ele foi chamado de o apóstolo da caridade, que é o título dessa minha palestra. Ele revelou-se um menino admirável pela sua inteligência precoce, dedicação ao trabalho e ao estudo. Ele gostava de pescar, depois ele vendia os peixes e com o dinheiro ele comprava livros. E o passatempo dele eram leituras. E o pai gostava de pedir livros também pelo correio para ele. Então nada melhor do que dar uma palestra sobre Eurípides numa biblioteca. Estou aqui na biblioteca do Educandário Humberto de Campos. E Eurípides ele foi o cofundador da Irmandade São Vicente de Paulo. Quando estudante, ele auxiliava os professores, tal era a queda para o magistério, em que ele acabou se tornando mestre dos irmãos dele. E, às vezes ele substituía os professores. Em uma certa época, o diretor chamou os pais e falou assim: nós não temos mais nada para ensinar para o Eurípides, nós temos que aprender com ele. Depois ele fez inscrição para a faculdade de medicina e foi junto com o pai no Rio de Janeiro fazer inscrição, mas ele acabou desistindo, porque a mãe tinha um problema de desmaio, às vezes desmaiava na igreja, e ele não queria ficar longe da mãe, queria ficar cuidando dela. E
Ele até queria fazer medicina mais para poder cuidar da mãe e descobrir o que ela tinha. Bem mais para frente que ele descobriu que era problema de obsessão. Em janeiro de 1902, com 22 anos de idade, juntamente com seus antigos professores e amigos, ele fundou em Sacramento o Liceu Sacramentano, que era um instituto de ensino primário e secundário, onde ele exerceu a cátedra por 5 anos seguidos, lecionando, quando fazia necessário, todas as disciplinas do curso. E Eurípides ele possuía profundos conhecimentos de medicina, direito, astronomia, que ele gostava muito de astronomia, matemática, ciências físicas e naturais, literatura, e dissertava sobre tudo isso com a mais extraordinária segurança, sem possuir nenhum diploma de nível superior. Era um autodidata. Ele era o que a gente poderia chamar de um multimídia, um homem da renascença com múltiplos interesses. Tinha conhecimento de línguas também, falava e escrevia em inglês, francês, espanhol e tinha noções de latim. Tudo como autodidata. Com 21 anos, ele começou a redigir um jornal semanal chamado Gazeta de Sacramento. Foi sua estreia como jornalista. Olha os assuntos que ele escrevia. Sobre economia, política, direito público, educação, literatura, filosofia, etc. E ele colaborou igualmente em outros periódicos também. Falando um pouco da vida dele como vereador, que por insistência do pai que ele resolveu ser vereador e teve 2 mandatos, de 1904 e 1910. E quando estava terminando o segundo mandato, mudaram a legislação e falaram que ele poderia ficar mais 2 anos, que naquela época ficava só 3 anos, era um triênio. Ele não aceitou não, ele renunciou porque ele falou, quem votou, meus eleitores, votaram em mim contando que eu ficasse uns 3 anos, né? E eu não sei se eles querem que eu fique mais. Ele renunciou. Vou citar algumas coisas que ele fez como vereador, uns melhoramentos na cidade. Criação de escolas, usina hidrelétrica, linha de bonde, sendo que em muitas capitais ainda não tinha bonde, ele conseguiu levar para lá. Teve melhorias nos sistemas de esgoto, sistema elétrico também, e construção de via férrea. E como ele se tornou espírita? Porque ele ganhou do tio dele o livro Depois da Morte, do Leon Denis. Ele ficou encantado com o livro, passou a noite toda lendo, dormia um pouco, depois acordava e continuava lendo o livro. Ele sabia que tinha muitos parentes que eram espíritas e ele, por influência do catolicismo, via o espiritismo como uma seita demoníaca. Depois ele resolveu ir visitar uma fazenda chamada Santa Maria, que fica a 14 quilômetros de Sacramento. Ele foi visitar junto com esse tio para conhecer como era o trabalho mediúnico, né, que eles desenvolviam, esses parentes dele. E foi lá que aconteceu muita coisa. Houve a comunicação do Bezerra, também do São Vicente de Paulo, que falou para ele que era o guia dele, que eles tinham vivido juntos em outras vidas. E houve uma comunicação também do João Evangelista, por psicofonia. O médium era um primo do Eurípides, que era analfabeto. E Eurípides, antes dessa comunicação, ele estava pensando assim, que ele tinha muita dúvida sobre o Sermão da Montanha, que muitos padres não conseguiram explicar para ele, não conseguiam entender. E a comunicação foi justamente sobre isso, sobre o Sermão da Montanha. Ele conseguiu entender. Ele resolveu ficar 3 meses junto com esse tio dele, nessa fazenda, estudando o Espiritismo, conhecendo o trabalho mediúnico dele. Lá que ele leu as obras básicas de Kardec e descobriu os dons mediúnicos dele. Ele era médium de cura, receitista, auditivo, vidente, intuitivo e psicógrafo. Com facilidade ele se desdobrava de um lugar a outro e dava a topografia exata das localidades por onde seu espírito passava. E tinha aquele fenômeno da bicorporeidade. Logo mais eu vou contar um caso
de bicorporeidade, que o Kardec chamava de homem duplo. E esse fenômeno acontecia com Antônio de Pádua também. E pode ser que em 1905 que ele converteu-se à doutrina espírita. Aí, a pedido de São Vicente de Paulo, falou para ele deixar a sociedade São Vicente de Paulo. Ele foi conversar com o padre ficou chocado, falou: Eurípides, você está possuído pelo demônio. Ele resolveu nem conversar com o padre, falou: não tem condições de conversar com ele, não vai entender. Só falou para ele assim: estou deixando a sociedade, mas a gente continua amigos. Mas o padre não quis mais amizade, espalhou para a cidade toda que ele tinha virado espírita. As pessoas viravam o rosto para ele e começaram algumas perseguições através de artigos de jornal. E o São Vicente de Paulo falou para ele: olha, você tem que ficar bem preparado, que vai ter sempre esses ataques. Você tem que ficar bem preparado para isso. Você vai sofrer muitos ataques. E de fato aconteceu, sempre teve essas perseguições por parte da igreja. O Eurípides acabou convertendo os pais dele ao espiritismo. E tinha um bairro pobre lá em Sacramento chamado Zagaia, e ele começou a dar umas preleções assim, para falar sobre o Evangelho ao ar livre mesmo. Aí, em 1905, ele fundou em sua própria residência o Grupo Espírita Esperança e Caridade, e presidiu por 12 anos. Depois ele fundou também uma farmácia, que ele pôs esse mesmo nome, de Esperança e Caridade. Depois eu vou falar sobre a farmácia. E com essas perseguições da igreja, essas difamações, os alunos começaram a desistir do liceu que ele havia fundado, professores também desistiram, e acabou tendo que fechar o colégio. Aí no dia 2 de abril de 1907, com 27 anos, ele fundou o Colégio Allan Kardec, que é o primeiro colégio espírita do Brasil. Milhares de pobres e órfãos ali receberam gratuitamente instrução intelectual e moral. Vou falar um pouco sobre esse colégio, que foi muito importante. Ali pode ser que Eurípides aplicou a pedagogia do amor inspirada em Kardec. Ele acabou usando um método pestalozziano, do Pestalozzi, sem conhecer nada de Pestalozzi. Ele criou uma coisa muito importante que ele chamou de Associação dos Amiguinhos dos Pobres. Os alunos arrecadavam arrecadavam prendas assim, durante a semana, por exemplo, livros usados e outras coisas, e faziam leilões. E o dinheiro arrecadado era para ajudar as famílias pobres. Ele pedia também para os alunos revezarem na assistência aos doentes. Ficavam algum aluno à noite, outro durante o dia, para ajudar a dar os remédios na hora certa. Os alunos sempre participavam disso. E toda quarta pela manhã ele dava uma aula assim, sobre espiritismo e evangelho, mas ninguém era obrigado a assistir, não. Os alunos. Aí acontecia uma coisa interessante, que isso também ocorria com Antônio de Pádua. Ele estava lá na escola dando essa aula e a cidade toda escutava o que ele estava falando. O som passava para toda a cidade. Às vezes uma criança falava: quem que está falando alto aqui, mãe? Falava: não, é o Eurípides que está dando aula sobre o Evangelho, vamos escutar. Vou falar um pouco quais foram as inovações desse colégio Allan Kardec. Era um colégio de vanguarda, muito avançado para a época. Assim. Então já havia classes mistas, que era uma coisa que não acontecia na época, só alguns colégios protestantes que tinham. E não havia castigos e nem recompensa. Nunca teve palmatória lá, não foi usado. Não havia exames tradicionais, tinha aula de filosofia e história das religiões. Ele fazia debate com os alunos, né? Tinha aula de teatro, apresentou algumas peças clássicas e outras que ele mesmo escreveu. Até no antigo colégio ele já fazia isso, ele continuou com essa ideia dele. Então lá os alunos aprendiam a criticar, questionar e pensar. E havia uma preocupação com a educação moral do aluno. Em muitas aulas eram ao ar livre,
aulas de botânica, astronomia, com telescópio, zoologia, assim, tudo ao ar livre, andando pelo campo. Então lembra um pouco o Aristóteles, né, com o seu método peripatético, passeando com os alunos. Outra coisa é que no colégio Allan Kardec o aluno era incentivado a escolher até o que ele queria aprender. O professor era amigo dos alunos. Essa era a filosofia do Eurípides. Todos tinham que ser amigo dos alunos. E a filosofia principal dele era não só ensinar, mas ajudar a formar um caráter virtuoso e despertar sentimento religioso no aluno. Os alunos participavam das aulas, né? Não ficavam paradinhos, como aquilo que o Paulo Freire falou de educação bancária, que o professor só vai depositando conhecimento no aluno, isso não acontecia, havia muita participação. Então era muito avançado mesmo para a época. Ele chegou a ter 210 alunos, teve alunos de muitas cidades, até de Ribeirão Preto, e de Manaus também teve alunos. E acontecia uma coisa que dificilmente acontece hoje em dia, que os alunos e os professores, quando chegavam às férias, assim, eles começavam a chorar. E tanto não queriam entrar de férias. Isso porque era pouco tempo de férias, porque começava a escola em janeiro e até novembro, depois tinha só dezembro de férias. E essa escola foi uma oportunidade para o Eurípides pregar o Evangelho de Jesus, incentivar os educandos, em termos simples, ao amor e à caridade. Tem um livro de Alessandro Bichetto. Bichetto é um pedagogo, um livro chamado Eurípides Barçanufo, um educador de vanguarda na Primeira República, que é a tese de doutorado dele. Ele pôs bastante depoimentos de ex-alunos. Eu vou ler para vocês um depoimento de um ex-aluno e de uma ex-diretora da escola. Um aluno falou assim, Eurípides jamais impunha coisa alguma aos seus alunos, sabia acolher as necessidades e vontades de todos na escola. Era um professor justo e bondoso. Quando fazíamos peraltice e bagunçávamos, ele conversava e ensinava. Recebia os alunos com seu sorriso acolhedor. Eurípides merece o nosso amor. Como professor, era um homem culto e dedicado. Era como um pai para todos os seus alunos. Um outro depoimento é de Corina Novellino, que ela foi diretora do Colégio Allan Kardec, também foi biógrafa do Eurípides. Escreveu um livro chamado Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão. Essa Corina falou o seguinte: a extraordinária capacidade de devotamento fizera de Eurípides um mestre profundamente venerado por todos que o cercavam. Para as crianças tinha sempre um sorriso, um gesto bom de carinho, uma palavra de alegria contagiante. Para os jovens era conselheiro comedido de todas as horas, às vezes alegre, outras tantas grave e sério, mas sempre com aquele toque de jovialidade. Palmatória nunca usou, né? De jeito nenhum. E tem um trecho desse livro do Alessandro Bichetto, eu recomendo para vocês esse livro, que mostra bem assim como funcionava o Colégio Allan Kardec. Ele falou o seguinte: através da prática de Eurípides, vemos que o ideal de educação estava acima dos alvos de preparar para a sociedade capitalista. Por isso, sua proposta pedagógica entende que o ser humano deve ser educado para a autonomia, para a liberdade, para a crítica, para a razão, para a igualdade, para a espiritualidade. O objetivo claro do Colégio Allan Kardec era a formação integral para a felicidade, sendo a educação um caminho para atender à realização humana, a construção de uma sociedade de justiça e igualdade e de uma política participativa. Olha como era avançada a escola por aí. Vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade de Eurípides, mediunidade de cura, que ele teve muita ajuda do espírito Dr. Bezerra de Menezes, nessas curas, em desobsessões, que Eurípides foi médico também em outras encarnações. Ele fazia cirurgias, amputações, até ele pedia para as pessoas pedirem uma serra emprestada em algum açougue para ele poder fazer a amputação. Então, ele foi o primeiro a fazer cirurgias, isso bem antes do Zé Arigó.
E os alunos, durante as aulas, às vezes ele ficava quietinho, assim, e estava ocorrendo, às vezes, o fenômeno de bilocação, bicorporidade. O espírito ia até outro lugar e ele acabava se materializando lá, que é aquilo que o Kardec chamou de homem duplo. Os alunos acabavam se acostumando com isso que acontecia, ficavam até ansiosos quando ele voltasse do transe para contar para onde ele tinha ido e o que tinha ocorrido. Sobre a farmácia dele, que ele manteve durante 15 anos, ele tinha menos de 18 anos quando abriu essa farmácia. A farmácia era de homeopatia e alopatia também, que ele ficou conhecido como farmácia do Seu Euripe. Farmácia do Seu Euripe. O nome correto era Farmácia Esperança e Caridade, que era o mesmo nome do centro. Era tudo ali na casa dele, né, junto com a casa. E sobre a farmácia, os pobres não pagavam, e ele auxiliava os necessitados, recebia cartas do Brasil todo pedindo remédios. A manipulação era feita ali. Havia uma supervisão constante dos espíritos trabalhando ali. Até quando eles colocavam os nomes no vidrinho, assim, nos remédios homeopáticos, e se colocasse algum nome errado, trocasse algum vidrinho, e o Eurípides já falou assim, os espíritos vão bater na janela ou no telhado, se escutarem esse barulho, fiquem atentos, é porque houve algum erro. E às vezes as pessoas iam buscar o remédio e tinha muitos vidros nas prateleiras, e às vezes era difícil localizar. Isso, para facilitar, o espírito tombava o frasco assim, então quando eu visse aquele frasquinho tombado na prateleira, já sabia que era aquele ali mesmo, que era para entregar, né? Então é um trabalho ali, espiritual ali constante, né, nessa farmácia. Realmente eram as irmãs do Eurípides que trabalhavam com ele. Eu vou falar para vocês sobre alguns casos, vou falar sobre 5 casos, que o livro do Jorge Risini, chamado Eurípides Barçanufo, o Apóstolo da Caridade, ele apresenta 35 casos, bem interessantes. Eu escolhi 5 só para falar para vocês. Então, um deles é assim, que o Eurípides estava na sala de aula, dando aula, e num certo momento ele falou para os alunos, vem vindo um senhor aí que está entrando na escola, ele vai bater na porta, assim que ele entrar, vocês levantem e o cumprimentem. Ele falou, já está batendo, já vai bater agora. Ele via tudo que está passando ali fora, o espírito. Aí o homem entrou e falou assim, Eurípides, minha mulher está passando muito mal, já está no ter um nenê, e eu queria se pudesse ir lá ajudá-la. Né? Aí ele falou assim, não, eu já estive lá, o seu filho já nasceu. Enquanto você vinha para cá, eu já ajudei, ele nasceu, está muito bem. Eu falei, mas eu não vi você na estrada, não, como você foi lá? Aí ele falou assim, você poderia ir comigo até lá, para a gente depois assim, volta e dá aula. Ele pediu licença para os alunos e foi junto com ele. Aí quando chegou lá, a mulher falou assim, senhor, o senhor ficou preocupado comigo, né? Eu estou muito bem. Já esteve aqui agora há pouco, já está de volta, estou passando muito bem, não precisava se preocupar. Ele já tinha ido lá, se materializou, né? E fez o parto lá, o homem nem ficou sabendo. Um outro caso, que ele tinha algumas premonições que ele fazia. Uma vez na sala de aula, ele ficou naquele estado, assim, de olhos fechados. Depois ele falou para os alunos, uma coisa horrível que eu acabei de ver, que vai acontecer aqui na cidade. Estou muito impressionado com isso, vai acontecer com gente conhecida nossa, vai acontecer logo. Mas ele não entrou em detalhes, né? Que coisa era essa. Né? Aí na semana seguinte, aconteceu de um ex-aluno ir numa barbearia e acabou, a certa hora, discutindo com o barbeiro e sacou de um revólver e matou o barbeiro ali.
Depois começou a disparar tiros pelo salão. Todo era um dia de fúria do cara. E acabou atingindo um primo de Eurípides que morreu na hora. Assim. Aí, passados uns dias, o espírito desse primo apareceu para o Eurípides lá na farmácia e falou assim: Eurípides, eu não sei o que está acontecendo. Minha família, ninguém conversa comigo, parece que eu estou invisível, não dão atenção nenhuma para mim. E o Eurípides falou para ele que havia desencarnado, falou: o Dr. Bezerra está chegando aqui, ele vai te encaminhar para um lugar, ore bastante. E o Eurípides também fez uma prece para ele. Outro fenômeno de premonição também que aconteceu, que estava na Primeira Guerra, que foi de 1914 a 18. Aí um ano antes de terminar a guerra, não havia nem esperança de que terminasse, e Eurípides teve uma visão do Tratado de Versalhes. Ele estava num salão onde havia reis, príncipes, presidentes assinando o tratado do fim da guerra. Isso já um ano antes de acontecer. Um outro caso que aconteceu, tinha uma menina de 16 anos, chamada Ana, que morava perto da cidade de Igarapava. Ela começou a ficar muito doente, com febre, tosse, e não estava se alimentando bem, tá perdendo muito peso. E o pai foi num médico em Igarapava, explicou a situação, o médico deu uns remédios, mas não adiantou nada. Aí o proprietário de uma fazenda falou assim: eu sou muito amigo do Eurípides, por que você não vai até lá conversar com ele? Eu posso escrever uma carta assim para você levar, para mostrar. E ele aceitou. De madrugada ele foi a cavalo sozinho até Sacramento. E quando ele chegou lá, ele viu bastante gente assim na frente da farmácia do Eurípides. O Eurípides estava em pé lá na farmácia. Ele ouviu o Eurípides falando assim: acaba de chegar aqui um senhor trazendo uma carta de um amigo meu, e falou o nome dele, da fazenda tal, e pode se aproximar. Ele pensou assim: mas como é que ele sabe assim que sou eu, que estou trazendo carta? Não dá para entender isso. Ele pegou com a carta na mão, levantou, aí foi até lá para conversar com o Eurípides. Ele falou para ele: você que é o Eurípides, né? Minha filha está muito doente, queria que você me ajudasse. O Eurípides já deu um remedinho para ele, um vidrinho, falou: fala para ela tomar esse remédio. Deu sorrindo para ele. Isso acontecia muito com o Eurípides. A pessoa ia lá, ele já dava o remédio certo, sem a pessoa nem falar o problema que tinha. Aí ele voltou para a cidade dele, viu que a filha já tinha sarado, estava se alimentando bem, não tinha mais nada, febre, nada. Aí esse amigo lá, o fazendeiro, contou para ele que quando ele saiu de madrugada, ele orou bastante para o Eurípides. Aí o Eurípides foi até lá em espírito e se materializou e curou a menina. Ele deu remedinho assim, mas nem precisaria mais, ela já estava curada. E o homem ficou tão impressionado com isso que acabou virando espírita. Um outro caso que eu achei interessante, lá de Sacramento, e que uma moça, ela estava grávida, mas o médico falou que o feto estava numa posição assim, que ela ia acabar ou ela morrendo ou perdendo o bebê. Mas ela era assim, inimiga do Eurípides, sempre falando mal dele, era católica fervorosa, mas era inimiga mesmo. Né? Mas Eurípides nunca deixou de atender quem fosse adversário do espiritismo, nada, sempre atendendo todo mundo. Aí a mãe dela falou assim: vamos procurar o Eurípides para ver que nenhuma mulher morreu nas mãos dele. Mesmo os partos complicados ele sempre fez. Você mesmo, quando era criança, teve tifo, e ele que curou você. Ele falou: não, mãe, não vamos não, porque todo mundo sabe que eu sou inimigo,
inimiga dele. É uma vergonha a gente procurar, não vamos não. Mas a mãe assim mesmo não deu bola para ele, foi, depois ele foi lá, fez o parto e deu certo. E esse filho dela futuramente virou um médico famoso em Uberaba. Então eu selecionei esses 5 casos que eu achei bem interessante. Vocês verem o livro, vão ver que tem 35 casos, o livro do Jorge Rizin. E Eurípides, ele nunca se casou, também não teve filhos, né? E quem o conheceu diz que ele era bem frugal. De manhã ele só comia uns ovos crus, e depois no almoço eram empadas e frutas, né? E ele dormia de 4 a 5 horas somente. Ele sempre usou roupas simples, ele não era vaidoso, mas sempre com roupas limpas, bem penteados, sapatos engraxados, bigodes aparados, né? E Eurípides nunca saiu de Sacramento. Aliás, saiu só quando ele foi para o Rio, que ele queria fazer medicina, e uma vez que ele esteve em Franca. O resto é sempre lá em Sacramento. Sobre a desencarnação de Eurípides, que aconteceu no dia 1º de novembro, depois de amanhã, 1º de novembro, de 1918, com 38 anos, desencarnou em Sacramento mesmo, foi vítima da pandemia de gripe espanhola. Mesmo doente, ele não parou de trabalhar, mesmo de cama, ele estava receitando, atendendo as pessoas, dando conselhos, né? Fazendo curas. Então, até hoje, o espírito de Eurípides, ele ainda faz curas, ajuda em partos difíceis. Eu vou ler para vocês um trecho de um poema. Eu vi um livro só com poesias sobre Eurípides. E eu gostei muito dessa porque é um resumo do que foi a vida dele, de como ele era. E que ele uma vez escreveu uma poesia chamada Reconheço Deus. E aí, esse que escreveu a poesia, Pereira Brasil, ele aproveitou essa ideia dele, pois assim, reconheço-te eu e Eurípides. Portanto, a poesia de Eurípides é Reconheço Deus. A poesia chama-se Eurípides, de Pereira Brasil. Reconheço-te eu, Eurípides, na simplicidade do berço que te embalou, na pobreza do lar que te acolheu, na candura de tua infância sem folguedos, nas moedas de cobre de teus carretos no cipó, na firmeza dos teus primeiros passos, na proteção que deste à tua terra, na missão que procuraste. Reconheço-te eu, Eurípides, nas semeaduras da tua maturidade, na sabedoria e mansuetude de teus conselhos, na força persuasiva de tua argumentação, na sinceridade e beleza de tuas súplicas, na derrota dos teus opositores da terra, na coragem moral que revelaste ao mundo, na castidade que te impuseste e venceste a carne. Reconheço-te eu, Eurípides, na autoridade das cátedras que ocupaste, no teu batismo de luz no núcleo de Santa Maria, no esperança e caridade a orar doutrinando, no distinguires homens e mulheres apenas pelas vestes, no remédio que tuas mãos manipularam, nas feridas que fechaste, no pão que repartiste, nas encarnações que salvaste. Eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os livros que eu li para me preparar para essa palestra. Depois eu assisti também muitas palestras na internet, um documentário, depois eu vou falar sobre o documentário. Então, os livros que eu gostei, um que eu gostei muito chama Eurípides Barçanufo, um educador de vanguarda na Primeira República, de Alessandro Biguetto, que é um pedagogo. O livro é um resumo da tese de doutorado dele. Outro chama-se Eurípides Barçanufo, O Homem e a Missão, da Corina Novellino, que é aquela que foi diretora do Colégio Allan Kardec. Tem o Acenos do Infinito, que o organizador é o Agnello Morato. São só poesias dedicadas a Eurípides. Outro eu estou lendo ainda, que é A Grande Espera, que é um romance, psicografia de Corina Novellino, que Eurípides que ditou. Ele é autobiográfico, fala na época que ele chamava-se Marcos, que era um romano que virou Essênio.
Meus amigos, então não deixe de ler as biografias, psicografias, as palestras que tem na internet, principalmente um documentário que chama Eurípides, Educador e Médium, que é narração do Lima Duarte. Ele começa contando um pouco da história de Sacramento, tem bastante depoimentos de familiares, de gente que conheceu e conviveu com Eurípides. Então, boa noite a todos, obrigado pela presença virtual de todos, até a próxima.